Olá, como estão? Vamos lá para nossa série de terapia em grupo, que nós vamos fazer a celebração por conta do mês de outubro, por conta das celebrações da infância, do Dia das Crianças, que é comemorado em outubro aqui no Brasil. Não sei, outros dias, em outros lugares, mas enfim. Como eu havia prometido, nós vamos, ao longo desse mês de outubro, fazer o estudo de 4 contos de fada mais populares, né? Eu ainda estou utilizando o livro de contos coletados pelos irmãos Grimm. E como todos os contos, como toda a mitologia, como vocês já sabem, há versões e versões. Hoje nós vamos trabalhar com o conto de fada Branca de Neve. Vou falar um pouquinho sobre as variações de versões, mas principalmente extraído aqui dessa narrativa que está compilada aqui no livro dos irmãos Grimm. Para quem não me conhece, eu sou Rosângela Correa, psicoterapeuta na linha junguiana. Tenho essa proposta de trazer semanalmente o nosso terapia em grupo. Eu já avisei no vídeo da primavera que a gente tem uma programação até o final do ano, então agora em outubro a gente vai fazer essa ampliação, essas análises, esse trabalho em relação a contos de fada em comemoração ao mês das crianças. Em novembro, a primeira semana de novembro ainda vai ser um dos contos de fadas, tá, em relação às crianças. E aí provavelmente as 3 seguintes de novembro serão em cima de um filme chamado Minha Vida Noutra Vida, que foi um filme que eu utilizei para fazer o estudo e a ampliação e a análise, para desenvolver a minha monografia quando eu fiz a minha especialização em psicologia junguiana. E basicamente, tecnicamente, do ponto de vista junguiano, que é a proposta, que é a linha de pensamento, que é a linha de estudos que eu trabalho principalmente, que é a linha junguiana, um dos conceitos técnicos desse filme é trabalhar as reverberações que o complexo autônomo do inconsciente atua, interfere, motiva e tem todas as interações nas nossas vidas. Os contos de fada, as análises que a gente se propõe aqui, também é nessa pegada de você fazer os paralelos tal, e trazer para as nossas próprias vidas. Então a ideia é usar esses contos, mitos e tudo mais que a gente usa aqui como fio condutor, mas sempre aproximando as nossas vidas. Muito bem, vamos lá para a nossa terapia em grupo. Como eu disse, a gente vai trabalhar o conto de fada Branca de Neve e os 7 Anões. Então a ideia, a proposta de trabalhar esses contos aqui no mês das crianças é de pegar justamente contos de fadas que são de maior amplitude, de maior conhecimento popular. Então, eu ainda não escolhi os outros, ainda não defini os outros, então se você quiser dar palpite aqui, escolher alguma coisa, então me aciona, né, pelos meus muitos canais, que eventualmente a gente trabalha o conto que você propõe. Eu imagino que a maioria, ou todo mundo que está vendo isso aqui, conhece o conto da Branca de Neve, principalmente se for através dos filmes, né, que o Walt Disney propagou no inconsciente coletivo dessa geração, né, dessas últimas gerações. Mas tem algumas mudancinhas. A Disney está fazendo algumas mudanças nessas adaptações, nessas readaptações, inclusive dos próprios filmes que ela já lançou, mas ainda tem muitas coisinhas que ficaram de fora. Os contos, os mitos, mas os contos, as lendas, especialmente na antiguidade, eram muito usados justamente para passar conhecimento, passar orientação, passar advertência sobre perigos possíveis, para justamente fazer essa conversa na sociedade, que também, né, normalmente eram passados de maneira oral. Quando os irmãos Grimm, em algum momento, os Grimm foram um deles, mas os mais famosos, que fizeram essa coletagem de contos que eram passados de maneira oral, pela tradição oral. E aí eles fazem essas compilações e também, eventualmente, a gente percebe, especialmente os pesquisadores sobre essa temática, que eles fazem mudanças tendenciosas e muito provavelmente influenciada, inclusive, pela igreja posta na época, que era a Igreja Católica, para poder
imprimir um temor, uma advertência um pouco maior, um pouco mais exacerbada na civilização que estava ali naquele contexto, ou eliminar uma outra informação que não era de interesse da Igreja Católica, né, do poder reinante do momento, propagar pelas próximas gerações e no meio onde eles estavam inseridos ali. Não tinha, né, essa globalização de informação que nós temos hoje, então era relativamente mais simples, né, e direcionar e até criar fake news naquele momento, como verdades, né. Muito bem, resumidamente, só passando, né, Branca de Neve é uma princesa, né? Na verdade, começa o conto aqui, nos contos, nas várias versões, que a mãe de Branca está absorta nos pensamentos, né, no inverno, à frente de uma janela de madeira de ébano, que é uma madeira muito sofisticada, né, rara. Parece que não era todo mundo que tinha condições de ter janelas com esse tipo de madeira na época, e era uma madeira muito negra, muito escura, e fazia um contraste ali em relação à neve que estava caindo lá fora, porque era o inverno, e ela ali absorta nos pensamentos e admirando a paisagem, fazendo bordado, ela se distrai e pica o dedo, né, com a agulha, e cai 3 gotinhas de sangue na neve que está ali no batente daquela janela. E aí ela deseja, que ela gostaria muito, né, ela manifesta o desejo que ela gostaria muito de uma filha com as características branca como a neve, né, rosada, ou com alguns trazem a bochecha rosada, outros trazem justamente o lábio vermelho como a pigmentação do sangue ali naquela neve, e cabelos negros como a batente da janela que ela estava ali naquele momento. E aí, meses depois, né, se manifesta o desejo da rainha nessa filha que ela acaba dando à luz. Algumas versões, a maioria delas dá conta ou traz a informação de que a rainha morre no parto. Logo depois que a Branca nasce, ela já morre. Eu já assisti, depende, né? Eu já assisti tem um seriado muito bacana, muito interessante, que eu nem sei em qual streaming está, que já faz um tempo que eu assisti, chamado Once Upon a Time. E esse Once Upon a Time, ele faz umas releituras incríveis de muitas histórias muito conhecidas, né, muito populares, dando as várias perspectivas diante daquele conto. Então, eles trazem as questões que levaram a Rainha Má a se tornar Rainha Má, eles trazem algumas posições, alguns procedimentos, algumas ações, algumas colocações da própria Branca de Neve, que não seria tão da Branca de Neve, o príncipe também pisando na jaca, enfim, né, as várias possibilidades de por que se dá os desfechos das histórias que nós conhecemos de modo geral, muito interessante. E neste Once Upon a Time, a rainha, que é a mãe da Branca de Neve, ela morre também, mas ela morre com a Branca de Neve já crescidinha, né, aparentemente mesmo com aproximadamente 7, 10 anos, que é quando a rainha fica doente e morre. Mas na maior parte dos contos que eu tive contato, e inclusive aqui na coletagem dos Green, ela morre logo depois que a Branca de Neve nasce. E aí, passado um ano deste luto, né, o rei acaba se casando pela segunda vez com uma outra princesa, que vem a ser a Rainha Má. E ela é muito bela, maravilhosamente bela, mas muito má, muito egoísta, com um monte de pecados capitais ali envolvidos nessa personalidade. E ela tem o tal famoso espelho mágico, com o qual ela, vez por outra, vai lá checar se ela só para massagear o próprio ego, quem é a pessoa, né, a mulher mais bela da região ou do mundo, enfim, da onde ela está ali, depende da versão que você está lendo. E sistematicamente o espelho, que nunca mente, diz que é a rainha, né? Ela é a mais bela de toda a região. À medida que Branca vai crescendo, chega um determinado momento, a maioria deles dá conta que aos 7 anos, em outras dá conta que ela já é adolescentinha, mais velhinha e tal. Alguns têm até atrás que ela tem 17 anos, uma determinada versão que eu tive contato. Mas a maioria que ela é muito criança ainda, que ela tem 7 anos, mas ela já é
linda como o dia, linda como o sol. E aí, numa dessas perguntas, né, numa dessas consultas ao espelho mágico, o espelho fala que ela é a mais bela, né? Que ela é muito bela, mas que Branca de Neve é ainda mais bela que ela. E aí, é aquilo que a gente conhece, né? Ela não suporta essa perda da batuta de mais bela e trama contra a Branca de Neve, pede pro caçador levá-la até a floresta e matar a Branca de Neve e trazer o coração. Eu acho que a versão Disney pede só o coração. Na versão aqui do livro fala do coração e do fígado. E tem algumas versões que dão conta que não é nem o coração, é o fígado e o pulmão. Enfim, tem um monte de simbologias que a gente pode explorar nesse sentido, mas basicamente manda matar a menina para poder eliminar sua rival em beleza. E o caçador atende a ordem da rainha, leva ela para a floresta, mas não dá conta de fazer o que a rainha mandou ele fazer, que é matar aquela bela mulher, aquela bela criança, no caso, que está ali com ele. Ela implora pela vida dela, fala que ela nunca mais vai voltar ao castelo, que ninguém vai saber do paradeiro dela, tal, e o caçador acaba acatando esse pedido da Branca e deixa ela livre na floresta, manda que ela nunca mais volte para o castelo. E aí ele vai embora, achando que a Branca de Neve não vai mesmo sobreviver, né, aos perigos da floresta, que é onde ele deixou que os animais vão devorá-la ali naquela mesma noite. E vida que segue, a Branca de Neve se embrenha pela floresta, apavorada, com medo de tudo e de todos, né? Com folhinhas que caem ao chão, com vento que sopra, com tudo mais. À medida que ela vai avançando, ela fica com medo dos animais, mas as feras todas vê ela passando, percebe ela no contexto, mas ninguém ataca ela porque há, né, histórias, acho que na Disney também ela conversa com os animais. Então tem uma relação muito íntima, né? Muito significativa com a conexão, né, com a natureza, e isso é mais um dos valores de Branca de Neve. E ela atravessa a floresta em sã, né, salva, sem maiores demandas, além do próprio medo, até que ela se depara com uma casinha linda e formosa, que é a Casa dos Anões. Ela entra, enfim, né, tem lá a mesa posta, tudo muito lindo, limpo e maravilhosamente organizado. E ela está faminta e exausta de ter atravessado a floresta até encontrar a Casa dos Anões. E ela percebe que a mesa já está posta e ela tem comidinhas, bebidinhas ali, nas 7 tacinhas, nos 7 pratinhos, nas 7 cadeirinhas, nas 7 posições da mesa. E aí ela prova de cada prato, ela bebe de cada taça. Similar ao Sete Corvos, tem um conto chamado Sete Corvos aqui, há uns 2 meses que eu falei, e a menina né, também tem uma dinâmica similar a essas passagens aqui da Branca de Neve, que ela também prova dos 7 pratos, prova das 7 tacinhas. E aí eu achei interessante, porque tem versões que não explicam exatamente o que acontece aí nesse contexto, que eu fico sempre admirada, né? Porque é que prova de cada um dos pratos, né? Porque é que bebe de cada uma das taças. E aí das versões com quem eu tive contato tem uma continuação sobre esse elemento, que é justamente porque ela tem mesmo excelente coração, uma consciência sensacional, e ela não quer deixar nenhum daqueles moradores sem o alimento, né, sem a bebida. Então, ela prova de cada prato para não esvaziar o prato de ninguém. Ela prova dos 7 taças para não esvaziar a taça de ninguém e privar aquele dono daquele que ela comeria tudo sem o alimento e sem a bebida. Então, é mais um elemento ali de atenção, de consciência, né, de respeito ao próximo, interessante, que é colocado ali no conto. E aí, ela tá exausta, ela vê as caminhas, vai lá e deita em cada uma das camas. E aí, no caso das camas, a completude em essa outra versão é que uma é muito grande, outra é muito estreita, tem algumas variações, porque cada anão tem ali uma determinada condição física, né? Até que ela encontra na 7ª cama, uma cama que é do tamanho dela, que ela cabe direitinho, confortavelmente, mas ela passou por todas as outras 6 antes de chegar nessa 7ª e dorme ali.
Os anões chegam, aí aquilo que a gente já conhece, os anões chegam, né, percebem, cada um reclama de alguma coisa que mexeu no prato, sentou no banco, pegou no garfo, comeu a comida, bebeu o vinho, né, cada um faz uma reclamação que ele percebe ali que tem ali a iminência de alguma coisa diferente do que eles estavam acostumados, até que, num dado momento, eles percebem que as camas também estão amassadas, né? E aí eles vão lá até que um dos, né? Cada um vai reclamando de alguma coisa da cama também, até que o sétimo anão, que é o Zangado, dá conta que a Branca de Neve tá lá, né? Tem uma Branca de Neve dormindo na cama dele e eles ficam extasiados com a beleza daquela menina. E eles recuam e deixam ela dormir. Se revezam ao longo da noite, né, para que o que perdeu a cama não fique sem dormir. Então eles têm ali um revezamento de horas de sono para todo mundo conseguir descansar também em cama. E aí até que amanhece o dia, a Branca acorda e eles conversam com ela. No princípio ela se assusta, mas eles são super amáveis com ela. E aí pede para que explique o que aconteceu. Ela fala de tudo da Rainha Má, que mandou matar, que ela, né, atravessou a floresta assustada e estava exausta, chegou na casa dele e acabou ficando ali. E, enfim, aquilo que a gente conhece, eles convidam ela para ficar, desde que ela cuide deles, né? Então ela vai ter que passar a limpar a casa, lavar suas roupas, passar suas roupas, cozinhar para ele, cuidar deles. E depois que ela terminar tudo, uma das versões, acho que é do livro inclusive, depois que ela terminar todos os afazeres, ela será a rainha deles. Quando eles chegam à noite, porque eles continuam, sistematicamente eles vão até as montanhas para trabalhar na extração dos minérios, do ouro e tudo mais que eles garimpam ali. Eles advertem, né, a cada manhã que eles saem, eles advertem que a rainha vai descobrir que ela está viva, para ela tomar cuidado, para ela não deixar ninguém entrar. E aí a versão Disney só mostra, né, a rainha pergunta lá pro espelho, o espelho fala que a menina está viva, na casa com os 7 anões e tal, e aí a rainha não dá conta de ter ainda essa beleza concorrente, né, ou maior que a própria beleza, e trama contra a Branca de Neve de novo. E aí a versão Disney dá conta só da Rainha Má indo visitar, transfigurada, de velha, né, de velha não bruxa, mas ela é a bruxa, já com a maçã envenenada. Mas nos contos originais, nas mais variadas versões, são 3 tentativas. É muito recorrente o número 3, de 3 filhos, de 3 tentativas, de 3 perigos, né? O número 3 ele é muito recorrente nos contos e lendas de modo geral, porque tem essa dinâmica de maturação de um determinado contexto ali. E no caso da Branca não é diferente. A rainha, ela tenta assassinar a Branca de Neve por 3 vezes. Então, na primeira, ela se disfarça de vendedora de quinquilharias diversas. Chega lá, bate na porta, a Branca está entediada, porque ela já terminou tudo o que tinha que fazer e tal, e aí ela lembra da recomendação dos anões, mas ela é muito inocente e não entende, não percebe os perigos que a rondam. E aí ela acaba permitindo que essa vendedora entre na casa. Quando ela entra na casa, ela fala, nossa, mas que espartilho, a roupa da Branca de Neve tá desajeitada. Ela fala, eu vou colocar aqui um cordão, outros falam que é um cinto, outros falam que é uma fita. Então, elementos diversos, mas não muda muito, basicamente é para fazer um adorno, né, na Branca de Neve, na cintura da Branca de Neve. E aí quando a Rainha Má, transfigurada, chega próxima da Branca, tá lá, né, faz a amarração, né, ajusta a roupa da Branca de Neve, mas ela aperta com toda a força que ela tem ali naquele contexto, e a ponto de sufocar a Branca de Neve, e a Branca cai, né? A princípio dá conta que ela imagina que a Branca de Neve está morta por conta da ausência de ar e tal, e vai embora feliz da vida. Chega lá e vai conversar com o espelho, que fala que a Branca de Neve está viva, porque os anões não demoram muito, chegam,
encontra a Branca de Neve no chão sem respirar, percebe que tem ali, né, um elemento diferente nas vestimentas da Branca de Neve, solta a Branca de Neve e ela volta a respirar. Na segunda tentativa, porque ela não desiste, ela pega um pente de pérola belíssimo, coisa de rainha, de princesa e tudo mais, e envenena o pente com um feitiço, com venenos efetivamente, vai até ela de novo com outra roupa agora, mas vendendo outras coisas, e os anões advertem ela de novo, tá? Mas ela continua um pouco mais amadurecida, ela não abre imediatamente a porta, fala com essa nova vendedora pela vidraça, pela janela lá, e aí umas versões dão conta que essa vendedora entrega o pente pela janela, outras dão conta que ela insiste ali um pouquinho com a Branca, conversando com a Branca, e acaba convencendo a Branca a abrir a porta, ela entra. E aí, na hora que ela entra, ela vai pentear o cabelo de Branca de Neve. E na hora que ela enfia, ela crava o pente nas madeixas negras, né, como ébano. E à medida que esse pente entra no contato com o couro cabeludo dela, ela de novo cai desfalecida e envenenada. E a rainha acha que ela também morreu e vai embora para casa. E se sucede a mesma coisa, similar com o que aconteceu com o espartilho, e os anões chegam, não demora muito, percebe ela no chão, começa a vasculhar a Branca de Neve, encontra o pente, arranca o pente do cabelo da Branca e ela volta a respirar. E aí a rainha também fica sabendo que ela ainda não teve êxito em assassinar a Branca de Neve, e por conta, né, porque o espelho fala para ela. E aí ela fica maculando, alguns dão conta que ela fica dias meditando e tentando encontrar uma nova forma de eliminar a rival. A Disney até mostra, né, um quarto onde ninguém entra, apenas a própria rainha Má, tal, que é onde tem lá as poções, né, as coisas de bruxa dela. Tá ali, fica dias pesquisando livros para ver como ela vai eliminar a rival, e aí até que ela consegue fazer o feitiço na maçã. E ela já entende que a Branca está ficando mais amadurecida por conta dos eventos já ocorridos anteriormente, pelas advertências e orientações dos anões. E aí a rainha consegue fazer o feitiço na maçã de maneira que fique metade da maçã envenenada e a outra metade não envenenada. Alguns trazem que a parte branca que está... agora eu não lembro. A parte branca parece que não estava envenenada e a parte vermelha que estava envenenada. E aí quando ela chega lá, ela se transfigura novamente, né, de uma velha senhora, uma velha camponesa, que bate lá na porta, e a Branca está muito mais atenta, né, e muito mais amadurecida diante dos eventos anteriores, e ela não deixa e resiste um pouco mais para permitir que essa nova visitante se aproxime dela. Elas ficam ali conversando e tal, e aí a rainha Má, transvestida de camponesa velha, idosa, que tem um simbolismo também aí, né, na questão das várias etapas, né, a criança, a beleza, a mãe, a velha, né, são vários elementos aí interessantes do feminino. E aí ela acaba convencendo a Branca de Neve, que ela ainda fala: "O que você tá com medo? Você acha que eu vou te envenenar, né? Eu vou te provar que isso não tem nenhum perigo." E aí ela parte a maçã, ou alguns falam que parte, alguns falam que ela dá uma mordida na maçã, a rainha Má, transfigurada de camponesa, na parte, obviamente, que não estava envenenada, e ela come aquela maçã e entrega a maçã para Branca de Neve pela janela. E aí a Branca, seduzida pela beleza da maçã, porque tem toda uma dinâmica mítica, né, mágica, né, ali enfeitiçada, ela, na hora que ela pega a maçã, ela morde no lado, obviamente, envenenado, e na hora que ela morde a maçã, ela cai, né, morta no chão novamente, do lado de dentro, e a rainha vai embora para casa. E aí chega lá, conversa com o espelho, e o espelho fala que ela é a mais bela, porque neste momento a Branca de Neve está fora desse mundo físico, desse mundo consciente, né? Ela está inconsciente.
A princípio todos dão conta de que ela está morta efetivamente. E aí os anões mais uma vez chegam, encontram ela no chão e viram a Branca de perna, né, de ponta cabeça, tentando encontrar qual é o novo artifício da rainha. Não percebem o que acontece. Alguns falam que limpam, né, lavam ela com... alguns falam água, outros falam leite, outros falam vinho, e né, todos os elementos aí de transmutação, e não conseguem trazer a Branca de Neve à vida novamente, e eles imaginam que efetivamente a Branca está morta. Eles ficam por 3 dias, alguns dão conta que eles ficam por 3 dias com ela, até que eles chegam a constatação, né, de que ela está morta realmente, mas eles não estão dispostos a enterrá-la, porque ela é muito bela, eles estão absolutamente, têm um afeto imenso por conta dela, tal. E aí eles decidem construir um caixão de, alguns falam vidro, outros falam cristal, e aí colocam a Branca de Neve, levam ela para o alto de uma colina próxima à casa deles, e aí a partir de então eles passam a se revezar para cuidar, para zelar, né, do corpo de Branca de Neve nessa colina, e para evitar que ela seja atacada por feras, que seja roubada, né, por viajantes, e aí eles ficam ali de guarda por anos. Aí tem uma coisa interessante que à medida que ela fica ali naquele caixão de vidro, né, passa mesmo anos. Então mesmo considerando que ela chega na Casa dos Anões por volta dos 7 anos, fica ali com eles um tempo, até que a rainha efetivamente atinge o objetivo, que é eliminar a Branca de Neve como rival de beleza e tudo mais. Ela depois disso ela fica mesmo morta por alguns anos, e ela obviamente cresce. Alguns dão conta que ela fica nesse processo até os 21 anos, que tem os elementos de idade muito interessantes também, que tem reverberação nas histórias, né? E aí quando ela já tá maior, e aí assim, passa anos, mas ela continua com as mesmas características do desejo da rainha mãe, efetivamente, que branca como a neve, rosada, né, boca vermelha como o sangue, cabelo negro como o ébano. E aí ela, em um determinado momento, um príncipe que tá ali de passagem se encanta com a beleza daquela jovem, né, se apaixona à primeira vista e tenta comprar ela dos anões, que ficam né, se sentem absolutamente ofendidos, se negam a vender a Branca de Neve, porque é, né, a querida deles e tudo mais, até que o príncipe fica ali profundamente triste, ali se lamentando e tal, e que ele está apaixonado. E aí ele clama, né, para os anões, faz ali uma defesa de porque ele não pode mais viver sem a Branca de Neve e tudo mais. Os anões ficam com peninha dele e acabam dando a Branca de Neve para que ele leve ela e leve para o castelo e guarde ela no lugar que ela vai ficar segura e tudo mais. E aí, nesse contexto diferente do beijo, né, o beijinho, esse beijo romântico é Disney, não tem nas versões todas originais. Ele não beija, né, ela não acorda com o beijo, embora tenha aí alguns elementos, inclusive interessantes, que também pode revelar sobre quais são as conotações dessa questão do beijo, que eu já falo. E aí ele tá levando ela para o castelo, né? Aí numa área ali, a carroça salta por conta de uma pedra, de um obstáculo qualquer. Nesse chacoalhar da carroça, a maçã que estava na boca dela acaba saindo da boca, e na hora que ela não havia engolido a maçã envenenada, com esse chacoalhar do corpo da Branca ali, né, dentro do caixão, esse pedaço sai da boca dela e ela respira e acorda e levanta e pergunta onde ela está. E aí ele fala que ela está em segurança, que ele está cuidando dela, e aí ele convida e pede ela em casamento, falando que ele é profundamente apaixonado por ela, e ela aceita. Enfim, né, gente? Conto de fada. Ela vai para o castelo deste príncipe, né, do príncipe encantado, nos contos de fada. O pai dele fica muito feliz com a escolha do filho, né? E aí eles
fazem todos os preparativos ali do casamento, né, que ele vai se casar com Branca de Neve, e manda os proclames e os convites para os reinados em torno, para as pessoas no entorno. E aí a rainha também recebe esse convite de casamento, sem a menor ideia de que se trata efetivamente de Branca de Neve. E aí ela tá lá se arrumando para poder ir para a cerimônia, e ela tá se sentindo ainda mais bela, porque ela está, né, fazendo vestes e todo o preparativo para uma cerimônia real de casamento. E aí ela vai lá conversar com o espelho de novo e pergunta se tem alguém mais bela que ela, porque ela tá se sentindo ali naquele momento. E aí o espelho fala que ela é sim muito bela, né, dentro daquela região, mas que no reinado ao lado existe uma criatura mais bela que ela, que é a Branca de Neve. E aí ela fica furiosa, vai ainda assim, porque ela, né, desiste em princípio no momento, algumas versões falam que ela desiste no momento inicial de ir nesse casamento, mas aí a curiosidade, a inveja e tudo mais começa ali fustigá-la, e ela resolve ir sim nesse casamento para olhar com os próprios olhos. E aí chega lá, ela tem olhos de serpente olhando a Branca de Neve. A Branca de Neve, no primeiro momento que a vê, obviamente a reconhece, treme de medo. E aí, nesse momento, os anões que já estão com sapatos, com botas de aço, né, de ferro, que estão já incandescentes, eles catam essas botas de ferro e calçam na rainha e obrigam ela a dançar. E a dançar, e a dançar, até que a rainha acaba morrendo de tanto dançar. E aí, nesse ponto, efetivamente, eu me lembro também dos sapatinhos vermelhos, que é um conto no livro Mulheres que Correm com os Lobos, que essa garota também veste os sapatinhos vermelhos, que dentro no contexto lá, e morre também. E aí a rainha morre e as celebrações continuam, e finalmente a Branca de Neve e o príncipe serão felizes para sempre. Acaba assim. Enfim, vamos lá. Só contei aqui alguns elementos, embora imagino que vocês conheçam a história, mas certamente há muitos talvez não saibam desses pequenos elementos, né, interessantes aí, que fazem parte, embora haja versões e versões, mas que fazem essencialmente parte da versão original. Muito bem, vamos começar, né, com a questão da análise do conto de fada, sempre com base principalmente na psicologia junguiana, então muito simbolicamente, do ponto de vista arquetípico, a gente vai pensando alguns elementos. Eu gostaria de começar que vocês tenham em mente o desejo da rainha, porque se vocês observarem ao longo de toda a narrativa, basicamente o processo de desenvolvimento da personagem principal, que é a Branca de Neve, ele tem a ver com os elementos simbólicos que representam os desejos, os 3 elementos de desejo da rainha, que é que a branca seja branca como a neve, que tem a ver, deixa eu até olhar aqui para não falar besteira, que tem a ver, olha, flocos de neve como plumagem, que representa a beleza e a delicadeza da natureza. Então, basicamente, essa branca como a neve tem a ver com esse aspecto de pureza que é latente na personalidade da Branca de Neve, né? Ela é absolutamente inocente, ingênua, não tem maldade, ela vê beleza em tudo e em todos, e ela tem uma dificuldade imensa de perceber o mal, efetivamente, pelo menos no início do conto. No final, ela já está bem mais calejada, ela já entende, né? Ela treme de medo quando vê a rainha má. Vermelho como sangue simboliza a ideia de pureza sendo corrompida pela paixão e pelos desejos, que tem a ver justamente com a maturidade, né? A transição da infância para a juventude e a inocência do branco para a maturidade e a paixão do vermelho. A questão do preto da janela, né, do preto como ébano, tem a ver com a questão da sofisticação, porque, pelo que eu entendo, não faço ideia de que seja esse ébano, né, exatamente, mas dão conta aqui que é uma madeira muito sofisticada, deve ser uma madeira cara, obviamente, então ter objetos não era para qualquer camponês, só para os membros da realeza que eram capazes de manter, né, um elemento tão caro e tão sofisticado na própria casa, né, como batente de uma janela. E aí é muito simbólico que também seja uma janela que tem justamente a questão das perspectivas do consciente, que é a vida real,
né, que você está experimentando ali internamente na reclusão do seu lar, né, da proteção do seu lar, em perspectiva com o que você olha pela janela, que é o exterior, que tem a questão especificamente ali naquele contexto do inverno, das coisas que precisam ser mortas, precisam ser deixadas ir para efetivamente acontecer na renovação. Então, tem a ver, inclusive, com a simbologia de que essa mãe faz esse desejo com essas características, e aí, à medida que a Branca se desenvolve no útero dela, vai declinando a saúde dela, e na hora que Branca nasce, que é a renovação, essa mãe morre, né, que serviu como um conteúdo, né, uma proteção, né, um vaso alquímico, né, para que essa Branca de Neve nascesse dessa mãe e fizesse a sua jornada de processo iniciático e de transformação que tem a ver com o que era e o que está e o que será. É um processo muito interessante que a gente pode entender aqui, e o conto inteiro ele gira muito em torno disso, desse processo de transformação ao longo de todo o conto. É bem interessante. Outro aspecto importantíssimo, que é muito característico, especialmente quando personagens são mulheres, né, que tem essa questão da inocência e da fragilidade, né, e da imprudência, algumas vezes, da ausência do pai. Esse pai, não dão conta que ele morre, nem nada. Eu não lembro no conto da Disney se esse pai morre. No Once Upon a Time existe lá o pai da Branca de Neve, ele não é morto, ele é presente no conto, ele ainda é casado com a Rainha Má, profundamente apaixonado por aquela Rainha Má, mas ele é um masculino fraco dentro dessa psique, dentro desse contexto. Então ele não é capaz de representar e personificar o que se espera de um masculino saudável, que é pôr efetivamente os limites, mas delimitar e orientar quais são as possibilidades de avançar no processo de desenvolvimento na vida. Então é interessante que a mãe, começa o conto com a mãe tendo desejo, esse pai só é mencionado, esse rei só é mencionado quando ele está em luto, né? Quando a Branca de Neve, algumas versões trazem que quando a Branca de Neve é ele que dá um nome de Branca de Neve, então ele, em alguns contos ele já aparece ali nomeando a filha, então ele tem ali um primeiro contato, mas em seguida ele desaparece, a mãe morre, e aí ele é citado apenas porque ele passa 1 ano de luto, e aí ele já se casa com a Rainha Má, e a Rainha Má assume a importância, a relevância, as movimentações ali dentro daquele contexto, e basicamente ficam ela, né, fica a Rainha Má, a Branca de Neve e os outros aspectos que se convergem e se relacionam com essas duas personagens de modo geral. E lá no final surge o príncipe, que a gente pode entender como o ânimos da Branca de Neve, que só depois de uma longa jornada, né, ela fica em hibernação por anos, e então, depois de tudo que ela aprendeu, depois de tudo que ela experimentou, depois de tudo que ela sofreu, né, que ela amadureceu, ela tem condições de construir um ânimos saudável. Ainda sobre o ânimos, né, que é personificado na presença do príncipe que vem até ela. Ainda sobre o ânimos, ainda sobre o ânimos, logo no começo, um dos elementos, embora não seja um aspecto saudável do pai, né, que deveria ser representado por pai, em certa medida, o caçador tem esse elemento de protetor da Branca de Neve. Então, quando ele decide, ele acata, obviamente, a decisão da Rainha Má, porque ele é um súdito, ele não tem muito, né, ele não tem muito o que fazer, ele atende a ordem que a rainha dá para ele matar a Branca de Neve na floresta. Mas quando ele chega lá, ele adota a posição e a postura de protetor, apesar de achar que aquele elemento feminino, né, que aquela menina ainda não tem, obviamente, os contextos desenvolvidos para suportar o atravessamento de uma floresta perigosa, desconhecida e tudo mais.
E aí ele vai embora achando que ela vai sim ser suplantada pela floresta, mas daí a Branca de Neve, apesar de toda a inocência, a ingenuidade, em certa medida isso acaba capacitando e protegendo ela, porque ela tem instintivamente uma pulsão natural de conexão com o essencial, com a natureza, com o self. E é isso que a protege da floresta. Na verdade, ela nem precisa de proteção, porque ela faz parte, ela emerge ali dentro daquele contexto, e ela é como se ela fizesse, como se a floresta e ela fosse um todo só. E aí ela vai lá, também outros aspectos que podemos enxergar em certa medida como variações de ânimos que ela acaba se desenvolvendo na figura personificada por cada um dos anões. Então, cada um desses anões são aspectos que ela obviamente não tem desenvolvido, mas projetivamente, em perspectiva, ela acaba aprendendo a se relacionar com aqueles aspectos e interiorizando todo aquele conhecimento, toda aquela manifestação para a construção da própria Branca de Neve em si. Sobre os anões, nós temos o Zangardo, que é com quem ela tem maior afinidade, é na cama dele que ela dorme por pura afinidade. Ele é sempre de mau humor, e aí é um aspecto que nós já podemos identificar como a própria Branca de Neve, um aspecto da própria Branca de Neve. Ela, realisticamente, ela foi expulsa do próprio reinado, tendo sido afastada do pai, afastada da família, afastada de tudo que ela conhecia até então. Apesar dela ter uma postura sempre, até aquele momento, de cumplicidade, de inocência, de ver o belo e o bom em tudo e em todos. Então, ela, a princípio, ela não se justificaria porque ela deveria passar por aquele flagelo. Então, é natural que ela se sinta revoltada, e ainda assim, Branca de Neve não sabe se revoltar, né? Mas na figura personificada do Zangado existe ali a pulsão da zanga da própria Branca de Neve. Mas ela é zangada, o Zangado, ele é zangado, mal-humorado, tá sempre de cara fechada, mas ele é um dos anões que tem um coração mole. Ele acaba cedendo, ele acaba fazendo às vezes que a Branca de Neve, que no primeiro momento de leitura de uma pessoa mal-humorada, que não se relaciona e tudo mais, é difícil de você perceber que ele cederia tanto, né? Como ele cede para a Branca de Neve, como ele protege e cuida da Branca de Neve o tempo todo, em suas mais variadas versões. Existe o aspecto do dengoso, que tem o aspecto de timidez, e ela tem que desenvolver isso naquele contexto de entender que não pode abrir o espaço mesmo para tudo e todos, porque ela é inocente. Então ela precisa começar a ter algum tipo de blindagem, sabe? Começar a fazer alguns tipos de seleção. Então, para isso precisa ser, né, ter um certo reconhecimento, uma certa distância, e isso pode ser um aspecto que pode ser desenvolvido através da figura do dengoso. É muito, né, suscetível emocionalmente, toda aquela dinâmica ali, né, muito dado e tudo mais, que é uma característica da Branca de Neve. O feliz a gente não precisa nem falar, né? É uma das características natas da Branca de Neve. Ela tá sempre falando com todos os animaizinhos, sempre, apesar de tudo, ela tá sempre bem feliz, né? Bem contente. Existe a figura do soneca, né? Do sonolento, que diante de tudo que ela passa, né? E inclusive para ela ser aceita ali na casa dos anões, ela tem que se submeter e assumir as responsabilidades de cuidar de uma casa. E aí as casas a gente já vai falar um pouquinho, mas enfim, tem trabalho, né? Tem muita coisa para ela fazer, e vez por outra, apesar de tudo, e ela ter vindo de uma realeza, é natural que em alguns momentos ela manifeste a necessidade de descanso, ela sinalize a evidência de exaustão do contexto onde ela está inserida. Tem o mestre, né, que é o Doc, que é a parte lógica e racional, que é o Zangado também é um dos líderes, mas o mestre, ele é o mais velho, né, é o que tem mais experiência, supostamente mais experiência,
E aí é o repositor de todas as experiências que ela vai acumulando ao longo de toda a jornada, e em certa medida ela já tem algumas competências e evita alguns tropeços que poderiam ser poderiam surpreender se tivessem cauto ao longo do processo de desenvolvimento dela, a partir de então, de quando ela tem essa sublimação. O Atishin, que tem a ver com as relações das fragilidades humanas, né, das doenças que, uma vez por outra, acomete todo e qualquer ser humano, e como que você se manifesta e cuida disso, né, e como é que você consegue se proteger, né, e de alguns elementos alérgicos, não se expondo leviana e desnecessariamente. Então é mais um elemento a ser elaborado, a ser labutado, e muito personificado nas experiências, inclusive dela sempre estar lá, né, abrindo a porta, aceitando as coisas que a Rainha Má transfigurada oferece para ela. Falei, acho que do 7, né? Acho que sim. Sobre as atribuições que ela acaba aceitando como condição de ficar morando com os anões ali, né, no meio da floresta. Quando eles propõem para ela, simbolicamente, a questão dela manter a casa limpa, organizada, né, cuidar das coisas para que tudo esteja em ordem, né, para boa vivência, boa convivência entre eles, tem a ver com a elaboração, né, de todas as disposições que provavelmente, seguramente, porque uma criança de 7 anos, pelo que dão conta aqui, ainda não tinha desenvolvido. Então ela precisa aprender a se relacionar com esses muitos elementos postos à sua disposição, sendo ela querendo ou não, né, a manter a ordem, né, fisicamente, mas também internamente, né, de como são esses apelos afetivos, esses sentimentos todos que certamente invadem, né, o ser Branca de Neve, para ela reorganizar isso e lidar melhor da maneira que ela não seja agredida, atacada, maculada, ferida, né, para que ela saiba exatamente como, né, ou pelo menos comece a desenvolver melhor como é que ela vai se relacionar ao longo da história e da trajetória como um indivíduo. Aprender a desenvolver a questão da proteção, porque, né, prerrogativamente os anões vão trabalhar, eles não ficam com ela, embora depois, quando supostamente ela está morta, tem lá alguém que fica cuidando do corpo dela, mas no primeiro momento não, ela tem que aprender a desenvolver sozinha essas pulsões de autocuidado. E aí, a partir, como ela não tem, né, uma figura masculina para ensinar os limites necessários, né, saudáveis para o desenvolvimento de qualquer ser humano, essas investidas da Rainha Má, com as orientações, advertências e, em certa medida, até algumas broncas que eles dão nela, porque ela, de novo, abriu a porta para a Rainha Má e ela podia, de novo, ter morrido, ela começa a aprender essa disposição de autocuidado, dos limites, não necessariamente apenas de cuidado de vida, mas, né, em que medida é possível avançar ou não em determinados contextos. Lembra, gente, né, o conto, os mitos e tudo mais é para ser usado como fio condutor. Tudo isso que eu estou falando aqui sobre a análise e as perspectivas pontuais de alguns recortes do conto Branca de Neve, toda essa conversa aqui, se vocês olharem de maneira liberta de contos de fada, de contos de faz de conta, e transmutar isso para algumas disposições das nossas vidas, a gente vai perceber, né, o valor de começar a entender que algumas ingenuidades são perigosas, né, que podem efetivamente ser evitados alguns sofrimentos, né? Até que ponto nós devemos insistir em algumas coisas, quais são as escolhas que nós vamos fazer para dar o passo seguinte. Há momentos de maturação que precisa mesmo haver um descanso. A Branca de Neve chega na casa dos anões, ela não se refastela com toda a comida que, né, estava no primeiro momento ali à disposição dela, mas principalmente ela come o essencial, o que lhe é suficiente e necessário para a subsistência naquele contexto e naquele momento, mas ela se recolhe
experimentando cada uma das camas, até que ela encontre o lugar dela de repouso. Existe um repouso emergente e urgente que ela precisa fazer a maturação de tudo que ela experimentou e apreendeu até então. E isso tem um reforço, uma repetição quando ela come ela morde a maçã envenenada e ela fica por anos, né, hibernando, né, fazendo aquele amadurecimento, aquele labor de tudo que foi elaborado, de tudo que foi posto à disposição dela para ela se desenvolver. Tragam isso para a própria vida. Quais são os momentos, né? Quais são os elementos que nós temos que estar atento para ir absorvendo, aprendendo, experimentando, positivo ou negativamente. Infelizmente, não tem como muito a gente fazer algumas, né, todas as seleções do que é bom e que não é o que é bom e o que é ruim. O ruim também serve para amadurecer, cuidar e fazer a gente fazer melhores escolhas. Mas tem um elemento significativo que quase sempre passa desapercebido, que é a questão do parar, do assimilar. E esse parar, esse assimilar, demanda algum tempo, mais ou menos diante das disposições que estamos postos e das competências que temos naquele contexto para elaborar aquilo. Então, é importante a gente aprender a dosar e saber o tempo de ficar para absorver tudo que é possível e o tempo de despertar, porque muitas vezes a gente acaba ficando ali na inércia por por uma vida, muitas vezes. E aí, sobre a questão do despertar, já que a gente chegou aí, o príncipe encantado é o elemento simbólico que entra no conto, que surge no conto magicamente, no momento certo de fazer o despertamento. E aí ele tenta comprar, né, a Branca de Neve no primeiro momento, mas as disposições dela representadas nos elementos que são fisicamente eles dispostos como os anões, rejeitam esse tipo de compra, né, de corrupção, né, de corromper aquela relação, aquele vínculo que está ali posto. Mas na medida que o príncipe fica ali e manifesta genuinamente os seus reais interesses de fazê-la seguir em frente, porque no primeiro momento nas nossas vidas é muito difícil às vezes a gente aproveitar as oportunidades, né? Porque fazer mudanças, normalmente oportunidades vêm alicerçadas e condicionadas a algumas mudanças significativas. No conto, os anões precisam abrir mão da Branca de Neve. No conto, a Branca de Neve precisa abrir mão de ser ali contida por aquele contexto pseudo-seguro. Pseudo não, estava segura sim. Estava ali numa relativa segurança. Mas isso também significa não evoluir, não se desenvolver, não se colocar no mundo, porque ela estava ali numa segurança, dormindo, né, contida, estagnada, sem desenvolvimento, sem manifestação. E aí, quando o príncipe acaba convencendo as várias disposições da Branca através dos anões, ela se permite, né, os anões permitem que ela seja levada, e a partir desse aceite do convite provocativo de algo novo, inusitado e absolutamente revelador em algumas medidas, ela tem a oportunidade de ter o solavanco, né? Algumas versões traz que um dos funcionários do rei lá, na hora que estava levantando o cachorro, ele tropeça. Então, né, alguns falam que é na carruagem que o cavalo passa por uma pedra e dá o chacoalho, e outras versões trazem que é um dos súditos lá do rei que tropeça com o caixão em mãos ali, né, segurando um dos membros ali, tropeça, e aquele contexto faz o solavanco no caixão e ela também espere o pedaço envenenado da maçã. Então, em alguns momentos a gente precisa tropeçar
para avançar, né? Não ficar prostrado num determinado lugar ali do tropeço, ou regredir e voltar para alguma área que é pseudo-segura, porque a partir de então passa mesmo a ser pseudo-segura, você fica ali preso e ilhado num determinado contexto sem se permitir a possibilidade de se desenvolver. E aí ela acaba conversando com o príncipe, tem uma identificação com essa nova forma de manifestação do ânimos. Ânimos, já falei várias vezes, mas é o aspecto masculino dentro do feminino. A ânima é o aspecto feminino dentro do masculino. E aí ela acaba aceitando essa possibilidade de avançar para um novo reino, literalmente um novo reino. Ela não volta para o reino dela. Ela vai ser rainha de um outro reino maior do que dela, mais próspero do que o dela, e sem, a princípio, os perigos que estão representados ali pela rainha má. Mas estão lá em movimentação de núpcias e tal, e a rainha vai até ela. E aí, gente, é muito interessante porque eu fiquei intrigada. Sim, a rainha morre e tal, mas tem essas partes essa versão do conto que dão conta que os anões estão com um sapato de ferro, né, com uma bota de ferro incandescente, né, ou seja, em brasa, e calçam, né, fazem a rainha má calçar esses sapatos e a põem para dançar. E aí as simbologias são diversas, mas uma delas que eu vou propor aqui é que vocês já não ouviram aquele ditado que as pessoas às vezes não sabem os sofrimentos e as dores até calçar os nossos sapatos? E eu acho interessante essa simbologia em relação à rainha, porque neste momento eles acabam dando uma representatividade da rainha experimentando o sofrimento que foi imposto a Branca de Neve ao longo de toda a sua jornada, desde que essa mesma rainha chegou na vida dela, né? E aí, a partir de então, né, a ressignificação ali daquele contexto, a rainha má é contida, é eliminada, é ressignificada dentro daquele contexto, e aí eles viram as costas para esse elemento contido e vão celebrar, né, a nova versão, a nova possibilidade dessa personagem principal, que é a Branca de Neve, casando com o seu príncipe encantado e assumindo novas exposições, novas questões, porque daí a gente sempre brinca também, né? Que aí e casaram e foram felizes para sempre. Aí tem muitas brincadeiras que falam, não, a gente sabe que casou, o que aconteceu no dia seguinte a gente não tá lá acompanhando. No Upon a Time até tem uma continuidade muito interessante, com muitas dificuldades, né? Vida. Mas é interessante que daí abre a disposição para novos desenvolvimentos. E aí fica o convite para a gente identificar quais são as novas disposições, porque felizmente não acaba, né, gente? A gente está na samsara, então a gente tem essa dinâmica de atingir os êxitos, atingir os objetivos. É importante valorizar as nossas conquistas, é importante reconhecer as dificuldades e catalogar, né? Identificar elas e guardá-las para servir mesmo de ferramentas e recursos para novas atividades, para novos caminhares, para novos avançares. Mas é importante perceber para a gente não sucumbir à inércia da estagnação. Então é importante celebrar, é importante aproveitar as conquistas, é importante reconhecer os próprios méritos, mas em um determinado momento aceitar os convites que a vida nos propõe para seguirmos em frente, seguirmos avançando, e tanto melhor quando nós temos um pouco mais ou cada vez mais consciência para mitigar, né, para diminuir os nossos sofrimentos, que de modo geral quase sempre em alguma medida por nosso processo de desenvolvimento nós vamos experimentar. Enfim, foi rápido hoje? Não sei quanto tempo eu já tô aqui falando. Mas enfim, gente, tô aqui encerrando essa leitura
essa análise do conto de fadas Branca de Neve em celebração ao mês de Dia das Crianças. E semana que vem teremos mais um conto. Se você quiser aqui propor, sugerir um conto que você goste muito e que seja conhecido, que muitas pessoas conheçam, a gente está aqui à disposição para eventualmente falar algum que você tem interesse, se é que já não foi a Branca de Neve, mas temos aí alguns. Fiquem à vontade para me acionar, para propor, para sugerir, para a gente fazer uma ampliação dos contos e trazendo sempre para nossas vidas. Super beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.